Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Depois desse momento de oração em que nós colocamos os seus pedidos e as suas intenções, aqueles que estavam mais aí dentro, né, e que às vezes a gente não coloca muito, nem para as pessoas mais próximas, só para Deus mesmo, não é? Existem coisas que fazem parte da nossa vida. Eu até diria assim, nem interessa a ninguém, não é? Deus é o mais interessado. E Ele que de fato cuida da nossa vida, sabe daquilo que nós precisamos e vai nos atender da melhor maneira possível. Então, por isso que hoje nós rezamos, né, segundo bloco, especialmente para você. Eu quero que você continue a nossa sintonia aí, viu? Ligando para a gente, colocando seus pedidos de oração. Daqui a pouco a gente vai rezar de novo, colocar os interativos, aquilo que você mais precisa. Então a gente espera a sua participação, tá bom? 0 operadora 19 3871 9620. Então pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Muito bem, nós celebramos um dia muito especial, Natal do Senhor. E a gente vai falar bastante nisso, porque para nós isso é muito importante. Para a gente começar bem esse nosso bloco agora, nós vamos rever aquilo que você ouviu ou até leu aí na sua paróquia, na sua comunidade, por ocasião da festividade do Natal. Um evangelho, um trecho de Lucas, que fala justamente desse momento tão especial e tão importante para a nossa vida. Acompanhe comigo. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu, então, da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da cidade. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: Não tenham medo. Eu venho anunciar para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso para vocês lhes será um sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos que cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Não tem como, né? A gente não se encantar com esse texto tão... Primeiro com a imagem, não é? A imagem dessa criança, não tem como a gente não se encantar com isso. E de fato é um pouco aquilo que de fato aconteceu. Uma criança que veio na sua simplicidade para restaurar um pouco toda a nossa vida e toda a nossa história, não é? É um tempo especial, por isso que a gente chama o Natal desse tempo especial, porque muda de fato a nossa compreensão sobre as coisas, não é? Na verdade, a gente precisa cada vez mais aprender isso, não é? Por mais, a gente podia ter Natal, aliás, temos Natal todo dia, não é? Mas a gente podia ter essa festividade todo dia para a gente poder cada vez mais tomar consciência do quanto é importante
esse nascimento de Jesus, o quanto ele muda a nossa vida, o quanto ele muda a nossa história. Basta a gente acreditar e querer que isso de fato seja uma realidade na nossa vida. Muito bem, para a gente conversar um pouco, falar um pouco sobre a temática de hoje, falamos da oitava de Natal, temos o Evangelho, muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Eu tenho uma alegria de receber mais uma vez ele que está sempre disponível para a gente aqui, não é? O Padre Fernando Venâncio, seja bem-vindo. Mais uma vez, não é? Bom dia, Padre. A gente tem que contratá-lo oficialmente para participar dos nossos programas aqui. Você pode ser feliz. Sempre. Feliz Natal. Para você também. Está tudo bem contigo? Graças a Deus. Pode sentar. Com licença. Passou bem as festividades, ou há festividade ainda, né? Sim, sim. Estamos passando, né? É, porque nós estamos ainda vivendo esse tempo de graça na nossa igreja, não é? Com certeza. Esse evangelho nós ouvimos, né, e rezamos do dia 24 para o dia 25. E o que você... Esse evangelho, o que ele é especial para você? Tem alguma coisa que marca ali, alguma frase, alguma palavra? Eu acredito que todo nascimento seja um momento de um recomeço, de começo de uma nova história, não é? E eu sempre digo isso, né? Disse muito isso nas reflexões, que esse tempo do Natal nos coloca diante de uma nova perspectiva, de nascer com Jesus, não é? De uma vida nova também. E isso é importante. Nós que chegamos muitas vezes cansados ao final do ano, cansados fisicamente, mentalmente, muitas vezes espiritualmente até mesmo, né? Diante de tantas lutas, tantos compromissos. Então, o momento do nascimento de Jesus, de maneira muito pessoal, ele traz assim uma esperança de um novo recomeço, de um novo tempo, não é? De alegria, de esperança. E é claro, né? Jesus, ele traz essa luz. E aonde existe a luz, nós sabemos que não existem espaços para as trevas. Então, o nascimento, ele traz tudo isso, né? E o dia do Natal é um momento tão importante, não é? Que, na verdade, um dia é pouco para nós celebrarmos, tamanho mistério. Deveria ser a semana inteira, né? O pessoal está acompanhando em casa aí o vídeo, né? Aquilo que nós acabamos de ver. Seria bom se a gente tivesse o ano inteiro, assim, todo dia Natal, para a gente entender um pouco, Exatamente. Né? Então, um dia apenas é pouco, né? Diante do mistério, diante dessa graça tão grande em nossa vida. E é por isso que a gente prolonga esse mistério, né? Esta alegria por pelo menos 8 dias. Deveria ser por mais 365, mas Com certeza. A Igreja de Liturgia apresenta esses 8 dias. Agora, uma coisa importante, assim, toda vez que eu vejo esse relato, leio, ou a gente, em algum momento, em alguma celebração ou circunstância, a gente lê, claro que o nascimento em si é primordial, mas uma das coisas que para mim me chama muita atenção é quando os pastores ouvem do anjo essa questão assim, não tenham medo, não tenhais medo. Porque assim, e eu sempre na reflexão procuro trabalhar isso com as pessoas, né? Às vezes nós temos muito medo de muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, às vezes a gente vai enfrentar um momento de doença, ou um sofrimento na família, ou alguém, por exemplo, perde o emprego, não é? Eu acho que essa frase do anjo deveria sempre estar presente na nossa vida. Não tenha medo, não. A gente sabe que não vai ser tão simples, não é? Não vai ser num passe de mágica que as coisas vão ser resolvidas. Mas eu fico muito feliz quando ouço esse evangelho, ou quando leio, que a gente pode ter isso. E dizer para as pessoas, né, para quem está em casa, não tenham medo não, porque por mais que as coisas possam ser difíceis, a graça do Senhor vai estar com a gente, né? Vai segurar a gente de alguma maneira. Então, para mim é muito bonito, muito especial quando a gente tem esse texto do Evangelho. A gente acaba vivendo plenamente esse momento de graça. Não só na nossa vida, mas também na vida da nossa comunidade. Nas suas celebrações, você celebrou 24, 25 também? 24 e 25. Em comunidades diferentes? Sim, comunidades diferentes. E a gente sempre procura dizer isso, né? Que o Natal é um tempo novo, de esperança, e dentro desse pensamento, com Jesus nós não precisamos temer. Por que nós devemos temer? Não é? Se Jesus está conosco, se Jesus é o nosso Deus, se Jesus não nos deixa sozinhos. Eu me lembro do discurso inaugural do pontificado de Bento XVI, ele dizia isso. Não tenham medo, não é? Porque Jesus não tira nada. Ele, pelo contrário, ele vem acrescentar coisas boas dentro da nossa vida. Verdade. E o nascimento, né, nos coloca diante dessa perspectiva de termos coragem, de avançarmos adiante, de nos lançarmos nesta luz do Natal, não é? Do novo nascimento, do novo em si, da novidade, não é? Então, sem dúvida alguma, a liturgia, tanto do dia 24 quanto do dia 25, nos coloca também diante dessa perspectiva, né, de um novo recomeço com fé,
com coragem, Certo. mesmo diante de perseguições, né? Os reis tiveram essa coragem de seguir ao encontro de Jesus e depois a própria Sagrada Família passou por momentos de perseguição, de fuga. de fuga, não é? Onde tiveram que de fugir para o Egito, para que a história pudesse também se realizar dessa forma. Mas eles estavam ali com Deus, né? Com a presença, em união, em intimidade com o Senhor. Então também essa é uma mensagem importante para todos nós. Claro. Né? Não foi tão fácil a vida para Jesus também, né? A gente Não. pensa assim, porque ele é filho de Deus, ele recebeu de fato toda a graça de Deus, por causa disso ele era alguém muito especial. Mas não foi fácil. Nasceu na manjedoura, nasceu no estábulo, num lugar difícil. Quem vai querer ir para o estábulo? Quem quer visitar alguém em estábulo? Exatamente. Quem vai querer? Num curral? Vai só a nível de trabalho mesmo. O tempo todo sempre desprovido de muitas coisas, Sim, não é? Vivendo sim. só com o essencial e morreu na cruz. Na cruz. Sem absolutamente Não nada. teve vida fácil. Não teve vida fácil. teve Às vezes vida a gente reclama de uma dorzinha de cabeça, né? E tudo isso, né, até agora que nós conversamos aqui, nos lembra do discurso do próprio Papa Francisco, recentemente, onde ele dizia, né, que a sociedade precisa experimentar mais esta simplicidade, essa humildade. Sim, claro. Não é? Deixar de lado um pouco essa sede do consumismo, não é? Viver de uma forma mais simples, não é? Como isso é importante. E o próprio menino Deus, o menino Jesus, na manjedoura, né, diante de todo o contexto do seu nascimento, no presépio. Exato. Quer não é? coisa mais simples, né, Mais do que o simples do presépio, que não é? isso, não é? Então, todos nós somos convidados também a olharmos para dentro, né, do nosso coração nesse tempo e buscarmos um pouquinho mais dessa simplicidade no nosso modo de viver, no nosso estilo de vida. Sem dúvida, não sem é? dúvida. E para que nós possamos nos assemelhar um pouquinho mais Claro. com o próprio Cristo Jesus, que mesmo recebendo um presente de rei, por exemplo, o ouro, não é? É um rei que nasce de uma forma muito simples, numa manjedoura, num estábulo, não é? Não Sim. num hotel chique, preparado, não no Exato. castelo, não é? Mas dentro de uma forma humilde e simples também. Você sabe que a gente tem essa ideia, né? Depois eu até queria entrar nisso. Outro dia, uma emissora não católica, uma emissora secular, ela falava exatamente disso, e às vezes nós, como católicos, temos que também falar disso como cristãos, não é? De que esse canal, né, essa emissora aberta e não católica, ela dizia isso, olha, nós temos que tomar cuidado porque o consumismo está sendo maior do que aquilo que a gente tem. Exato. E você chega numa loja, você se sente obrigado a comprar alguma coisa, e esse canal, assim, não fez nenhuma denúncia nesse sentido, mas dizia assim, olha, vamos ficar atentos. Então nós, como cristãos, também temos que pensar bastante nisso, não é? Nós temos a temática de hoje, Oitava do Natal, não é? Que as pessoas não conhecem muito bem, nem dentro da nossa igreja e também fora também, as pessoas não sabem muito. Para a gente, antes de começar o nosso bate-papo, nós somos às ruas, né? Para conversar com as pessoas. O que as pessoas pensam sobre a Oitava do Natal? Eu pergunto para você que está sintonizado aí no programa Você Pode Ser Feliz. Você sabe o que é a Oitava de Natal? Ou se você não sabe, daqui a pouco você vai aprender. Vamos então acompanhar o que as pessoas na rua falam ou sabem sobre a Oitava de Natal. Vamos lá. A senhora já ouviu falar em Oitava de Natal? Não, Não sabe o que é isso? não. Oitava de Natal. E a senhora já ouviu falar? Nunca ouvi falar, querida, nunca. E a senhora? Eu menos ainda, viu? Sim, já ouvi. E o que é a Oitava de Natal? Uma cantata de Natal. Cantada de Natal? Cantata. O que significaria melhor para a gente entender? Uma apresentação de vozes de músicas de Natal. Então, eu estou um pouco afastada da igreja, entendeu? Então, não estou bem a par. Então, dessa época usa flores, temos cânticos específicos. Na igreja que eu frequentava, eles montavam um presépio, flores também, velas, também tem uns cânticos específicos para Tudo para lembrar? o nascimento de Jesus. Oitava de Natal, não tenho nem ideia. Nunca ouviu falar? Não. A oitava são os 8 dias que antecedem, eu acredito. A preparação para desembocar no Natal. Seria antes do Natal ou depois do Natal? Eu acho que antes. Pode ser que eu esteja enganado. Então, e aí, o que você acha? Você sabe o que era a Oitava de Natal? Tantas perguntas aí, aliás, tantas respostas. Aliás, na verdade, nenhuma resposta, né? Nenhuma. As pessoas não souberam o que é a Oitava de Natal. Você sabe? Se você não sabe, o Padre Fernando vai nos ajudar a entender isso. O que é essa questão da Oitava de Natal
Porque um ali falou até que era antes, né? Do antes Natal. do tempo, exatamente. A igreja, ela praticamente chega à conclusão de que é necessário colocarmos, né, uma data para o nascimento de Jesus. Primeiramente, isso é um ponto fundamental. Nós não temos comprovação, não é, de que Jesus, de fato, tenha nascido no dia 25 de dezembro. Mas lá no século IV, a igreja viu a necessidade de combater uma festa pagã chamada uma festa ao Deus Sol, uma festa de promiscuidades, uma festa onde se comia de tudo. Então a igreja, a partir do século IV, ela coloca, né, o dia 25 então, de dezembro como um dia a ser celebrado o Natal. E a oitava do Natal é um pouco disso que a gente já vem conversando, né? No começo da programação, o senhor falou um pouquinho sobre isso também, pois o Natal é um dia tão grande, tão especial, não é? É um mistério tão imenso para a nossa compreensão, que o dia do Natal, né, a partir do dia 25, no nascimento de Jesus, ele se estende praticamente por 8 dias até o dia 1º de janeiro, não é? Na solenidade de Maria, Mãe de Deus, né, o Theotokos. Então nós celebramos o dia do Natal praticamente por toda uma semana. É como se fosse uma festa que não coubesse uma festa naquele dia. Exatamente. Não cabe no dia 24, 25, tem 25. É pouco, né? Celebrarmos ali apenas na noite do dia 24, durante o dia 25. Então a igreja, ela prorroga esta grande festa por praticamente, né, 8 dias ali até o início do ano que vem, não é? Então é um momento onde nós devemos, sim, ainda nos desejar Feliz Natal. Por isso podemos fazer isso, né? Claro. Quem não conseguiu, né, conversar com os parentes, os amigos, os familiares, ainda é tempo de chegar em cada um e dizer, olha, Feliz Natal. Nós estamos no tempo do Natal agora, dessa oitava, não é? Que é o próprio dia do Natal, que nós celebramos por praticamente aí pouco mais de uma semana. Então, se você não conseguiu cumprimentar, abraçar, desejar um Feliz Natal a todos, essa foi minha preocupação ontem, diante de tantas mensagens, né? Exato. Eu tinha muito claro, eu falei, durante uma semana eu posso responder a todos. Mas tem gente que não entende justamente a questão da oitava e diz, olha, no dia 26 já não vale mais, não é? Mas vale sim, não é? Nós celebramos o Natal hoje, vamos celebrar amanhã, não é? Claro, e durante todos esses 8 dias, porque é um mistério enorme o fato do nascimento, né? E tudo praticamente acontece a partir dele. É interessante, Padre, que na história da igreja, a oitava da Páscoa, ela surge antes da oitava do Natal. Não é? A partir do século IV nós temos esta organização da igreja, porém, né, são 2 momentos fundamentais na vida da igreja e de todo cristão. O nascimento e a ressurreição. Dois momentos muito especiais na nossa vida, né? Como católicos, como cristãos. Mas que bom, depois a gente pode até continuar falando sobre isso. Inclusive no próximo bloco, a gente vai falar um pouco, tentar ajudar as pessoas como viver, né, para você, ó, como você pode viver essa oitava de Natal aí na sua vida. Mas antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero só dar um recadinho para as pessoas, porque aqui nós temos expostos aqui, deixa eu colocar a minha ficha aqui, alguns terços. Olha, quem está em casa aí, está vendo, nós temos alguns textos expostos aqui. É a nossa dica agora do Shopping Católico, não é? Você, claro, pode adquirir, você vai acessar o nosso shoppingcatólico.com.br ou você vai ligar para o 0 operadora 19 3871 9620. Nós temos aqui, olha, 3 terços, 4 na verdade, não é? Terços em pérolas, não é? Das mãos ensanguentadas de Jesus. A gente está dizendo assim, que são os novos terços em pérolas das mãos ensanguentadas. Eles estão disponíveis, como você vê aí, ó, em 4 cores, pérola, azul, dourado e vermelho. Esses textos, eles vêm com a medalha das mãos ensanguentadas de Jesus e a cruz também de São Bento. Então, você pode levar com você essa devoção que vem, claro, transformando o nosso Brasil, o nosso país. E, claro, o melhor é que o valor ele é muitíssimo acessível. Ao adquirir os produtos das mãos ensanguentadas de Jesus, como esses aqui, olha, que você está vendo, nós estamos apresentando para você, você contribui diretamente na construção da nossa igreja, sabe? A nossa igreja lá, das mãos ensanguentadas de Jesus, pois é, adquirindo esses terços, você ajuda, você colabora com essa construção. Então ligue 0 operador 19 3871 9620 ou acesse shoppingcatólico.com.br. Os nossos produtos estão disponíveis também nas melhores livrarias do nosso Brasil. Então, olha, essa é a dica de hoje do Shopping Católico, os 4
terços aí das mãos ensanguentadas de Jesus. É bom sempre lembrar, eu disse aqui, quando você contribui, quando você adquire, melhor dizendo, você está nos ajudando na construção da capela da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que de fato tem ajudado muito o nosso país a viver plenamente a sua fé, tá bom? Nós vamos então para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente já volta com o Padre Fernando para conversar ainda mais sobre a oitava de Natal. O intervalo é rápido, a gente já volta um instantezinho só.